Ao vivo aí, né, pessoal? Mais uma vez. Hoje já atrasei 1 minutinho. Quero pedir desculpa aí pelo atraso, viu, gente? Tô com um problema de conexão aqui. E aí, galera, beleza? Hoje acabei atrasando um pouquinho aí, atrasei 1 minuto. Tava com um problema aqui na internet, tava reiniciando o modem. Pois é, Ricardão, atrasei 1 minuto hoje, acredita, cara? Claro que ia ter live, pô. 6h30, 6h30, mas no meu caso aqui a internet não colaborou, não. Então hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre interpretação de texto, tá? Dentro do Enem. Vou estar passando algumas dicas para vocês, tá bom? A live hoje vai ser um pouquinho mais rápida, tranquilo? O que eu tenho que dizer também é o seguinte. Pessoal. O Enem, né, ele é uma prova muito interpretativa, então é bem importante vocês frisarem esse tipo de conhecimento relacionado à interpretação de texto, beleza? Vai ficar gravado, tá? Não se preocupem. Toda live que eu faço aqui, pessoal, fica gravada lá no YouTube, tá? Se vocês ainda não seguem no YouTube, vão pra lá. prof.thiago.carvalho, é igual aqui no Instagram, ou fica gravado aqui no feed. Outra coisa, a partir de semana que vem, pessoal, eu vou estar fazendo lives lá no... Vou fazer uma semana de lives lá no YouTube, tá bom? Porque eu vou estar demonstrando algumas técnicas e vou precisar da tela do computador. Então eu vou estar resolvendo algumas provas ao vivo com vocês, ok? E no meio disso a gente vai conversando, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço na prática uma prova e vou dar mais algumas outras dicas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro momento, né? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A questão de interpretação de texto do Enem, ela não cai só na prova de linguagens, tranquilo? Ela também vai cair na prova de matemática, na prova de humanas, tá? E é isso que eu vou abordar hoje aí com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar propriamente dito da prova de linguagens, tranquilo? Na prova de linguagens aí, a gente sempre vai estar se deparando ali com alguns tipos de questão. Semana que vem a gente vai estar resolvendo uma prova junto aí e vai ser um pouco mais fácil de estar explicando isso aí, tranquilo? Então, acho que o primeiro momento, assim, para você testar ou treinar a sua interpretação, né, é justamente você ler com atenção as coisas, tá? Então, ler com atenção, acho que é o principal motivo aí das pessoas acabarem errando a questão de interpretação. Então, às vezes você pode estar nervoso, às vezes você está com pressa, às vezes você lê e esquece alguma coisa, alguma palavra passou batido, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, para conseguir ter sucesso aí na interpretação de uma questão do Enem, pessoal, é ler com atenção. Então, o primeiro passo é isso. Eu acho que a chave disso tudo, na verdade, tá? Porque uma leitura com atenção, né? Se você conseguir realmente entender o texto, entender a proposta ali do que está sendo dito ali na questão, você consegue obter ali um maior entendimento do que está sendo proposto. Porque geralmente, pessoal, o Enem ele vai dar um texto, ok? Então, geralmente tem um texto e depois disso tem um enunciado perguntando alguma coisa sobre o texto. Ou essa pergunta vai ser diretamente relacionada ao texto, que aí no caso vai ser uma questão de interpretação textual mesmo, tá? Ou o texto ele vai servir de embasamento ou de introdução para algum tipo de tema. Então o texto ele pode ser demonstrativo, tá? No caso ele só vai apresentar um contexto ali, depois ele vai te fazer alguma pergunta. Ou o texto ele pode ter tudo a ver com a pergunta da questão. Então você normalmente ou você vai ter que voltar no texto para conseguir responder, ou o texto ele apenas está introduzindo algum tipo de história. Como assim, Thiago? Normalmente na prova de linguagens, pessoal, a gente cai bastante na questão da interpretação. Então vão ter questões como essa de você ter que ler o texto. Porém, algumas questões como, por exemplo, literatura, né? Ele pode colocar ali um texto de uma obra literária, um fragmento, né? E usar isso apenas para dar introdução a algum tipo de escola literária, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar lá
um texto do romantismo, um poema, um fragmento de algum livro, tá? E depois disso, a questão pode estar te perguntando alguma coisa sobre aquela geração, ou sobre aquele autor, ou sobre a época que foi escrito, tá bom? Então isso acontece muito, beleza? Então o primeiro passo, entenderam, né? A leitura é o mais importante. Então uma leitura bem feita, uma leitura com atenção é a chave aí para você conseguir um bom proveito em questões de interpretação, né? Normalmente a maior queixa que eu recebo aí é justamente sobre isso, né? Ah, Thiago, eu fiz uma questão, aí na hora de corrigir eu percebi que foi falta de atenção. Isso é o que o pessoal mais me fala, né? Falta de atenção na hora de resolver a prova, né? Então, a falta de atenção justamente está agregada a isso, uma leitura com atenção. Então, se você mesmo sabe que o problema é esse, a falta de atenção na questão, então, quando você for fazer uma questão, principalmente de interpretação, você tem que já ir pensando nisso. Ó, eu tenho que ler o texto com cuidado, e isso é muito importante. Então, já bota isso na sua cabeça antes mesmo de fazer a questão. Beleza? Estão falando aqui, né? Fazer todo dia algumas questões de interpretação com o tempo melhora e aumenta a resistência. Sim, então é justamente isso que eu ia falar, né? Essa leitura com atenção, certo? Ela vai melhorar com o tempo, né? Mas com o tempo de quê? Com o tempo de prática. Não adianta nada você não praticar, porque não vai melhorar nada, né? Então acho que o primeiro momento aí você tem que entender que a prática ela é essencial para que isso aconteça. Então a prática da leitura, tá? Numa leitura com atenção, ok? Entender as palavras, entender o que elas significam e principalmente entender a mensagem, né? Normalmente, pessoal, né? As palavras, né? Elas são feitas em códigos, ok? Por isso que é linguagens e códigos, o nome da prova. Então as letras, pessoal, são códigos, ok? As palavras são códigos. Por exemplo, a gente fala aqui no código português, tem inglês, tem chinês, tem um monte de coisa. Então, assim, existe o código e esse código, ele junto, quando ele é enviado, ele junto, ele forma uma mensagem, tá? Então, a gente, na nossa prova, você vai ter um código que ele vai ser interpretado em uma mensagem, tá? Por meio de um canal. No caso, o canal seria a folha ali de papel da sua prova, ou se você está fazendo pelo computador, é o computador, tá? Então sempre lembre disso, existe um código, existe a mensagem, existe o meio que isso vai acontecer, tranquilo? Então a melhor forma de você estar treinando a parte de interpretação, pessoal, é justamente fazendo uma leitura, e essa leitura tem que ser uma leitura com atenção, tá? Então normalmente a maioria dos estudantes, né, na verdade o maior problema do Enem é justamente a falta de atenção. Quando você chega lá na prova, às vezes você está nervoso, às vezes você está cansado, né? O Enem ele é uma prova de resistência, então você acaba lendo alguma coisa com falta de atenção ou entendendo a mensagem da forma errada e acaba marcando o item errado, ok? Lembrando que o Enem ele sempre vai colocar ali algum item distrator para vocês. Então, existe normalmente, são 5 itens, né? Um é distrator, outro é correto e os outros 3 eles não querem dizer muita coisa, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu estava falando com vocês é justamente antes de começar a questão, né? Justamente o pessoal tá falando, além do nervosismo pega o cansaço. É justamente isso, cara. O Enem é uma prova de resistência. Então, quanto mais você praticar essa resistência, né? Como se fosse uma maratona. Antes de ir para uma maratona, né? Obviamente você não vai correr uma maratona sem ter treinado nada. Você não vai conseguir nem terminar. Então, para você conseguir chegar lá e terminar uma maratona, você tem que no mínimo ter treinado. Concordam comigo? Então, o Enem é a mesma coisa. Vocês têm que treinar essa resistência de fazer as questões, treinar essa resistência aí de leitura, ok? E uma leitura que seja efetiva, não aquela leitura que você faz e já não entende, e chega no final ali e você não entendeu nada, tá bom? Então depois disso, depois dessa mensagem, então o primeiro passo é ter uma leitura dinâmica, segundo passo é o quê? Identificar o gênero do texto, ok? Então identificar o gênero textual. Como assim, Thiago, identificar o gênero textual? Na prova de linguagens, né, a gente vai cobrar ali, não é o Enem, ele cobra muita questão de interpretação, que eu estava contando com vocês, e normalmente esses textos, né, eles podem ser poemas, aí que eu estava falando, pode ser uma questão de literatura, com algum poema que está introduzindo ali uma escola literária, né, às vezes ele quer fazer alguma pergunta daquela escola, ou alguma pergunta daquele autor, ou alguma pergunta do tempo que aquilo foi escrito, tá joia? Então, identificar o gênero. O gênero ele pode ser um poema, né, é bem comum ter poemas no Enem, o Enem que você vai fazer vai ter poema, ok?
Além de poema, pessoal, a gente também tem que ver se não é uma matéria de jornal, se é uma publicidade. O Enem também ele adora, além de poema. Ele vai colocar poema com certeza na sua prova. Ele também vai colocar ali alguma coisa de publicidade, né? Normalmente tem alguma propaganda ali que você tem que interpretar, ok? Ou algum trecho de alguma obra também, isso vai acontecer bastante, ok? Então, é importante você entender que, de acordo com o gênero desse texto que vai ser interpretado aí, né? Vão ter algumas avaliações um pouco diferentes. Por exemplo, normalmente, pessoal, no Enem, quando ele coloca ali algum trecho de revista ou algum trecho de jornal, né, não importa muito quem escreveu, ok? Então, entenda o seguinte, se for revista, se for jornal, normalmente o Enem ele não vai querer que você saiba sobre quem escreveu. Agora, quando você pega um poema, um trecho de uma narrativa ou um trecho de um romance, enfim, normalmente é sempre bom você olhar quem escreveu, tá? Aí que vem a primeira questão aqui de conhecimentos, além de interpretação. Porque é o seguinte, chegou lá, é uma questão que tem um poema, tá? Normalmente você lê o poema, pessoal, você não entende nada. Então os alunos normalmente eles leem os poemas, não dá para entender muito bem, porque o poema é um pouco subjetivo, dependendo do poema, concordam comigo? Então assim, vejam quem escreveu. Então isso é um passo importante. Eu mesmo na minha época sempre olhava, né? Como eu estava falando para vocês, vou fazer uma série aqui de vídeos resolvendo provas. Eu mesmo vou pegar uma prova, abrir ao vivo aqui, e a gente vai resolvendo junto, eu vou ensinando para vocês como eu faria, ok? Eu já faço isso com alguns alunos, mas eu vou fazer agora aqui ao vivo com vocês também, tá? Então, lembrando que semana que vem eu vou fazer essa série de vídeos lá no YouTube. Então, se você não segue lá no YouTube, comece a seguir. É prof.thiago.carvalho, bem fácil de achar, tá? Então, vamos lá, só para terminar aqui. Você pega o poema, vê quem escreveu. Então, vamos lá, você lê o poema, um poema da Clarice Lispector. Aí, então, você tem que saber qual que é a geração dela, o que tem a ver ela com o contexto. Ah, você leu lá e você viu que o texto era de um cara do romantismo da primeira geração. Ah, então eu sei que esse cara é da primeira geração, então sei que vai ser alguma coisa sobre o herói nacional, vai ser alguma coisa sobre essa questão de índio, enfim, tudo mais. Ah, Thiago, eu vi lá que o texto era de segunda geração do romantismo, mas você tem que saber as características. Então, aí vai aquela questão de que você tem que estudar literatura para o Enem, né? A gente foge da gramática na parte das linguagens, mas a redação vai cobrar a gramática, certo? Na competência 1. Porém, a literatura ela vai cair com força na prova de linguagens e códigos, tá? E a literatura, geralmente, ela cobra ali depois do trovadorismo. O trovadorismo não cai bem pouco. Então, o pessoal está perguntando aqui quais são as obras que valem a pena ler. Para ter um conhecimento de mundo, cara, muitas obras. Eu acho que quanto mais você lê, mais você entende sobre o mundo, tá? Mas sobre o Enem, geralmente ele vai cobrar ali, ele cobra muito barroco, ele cobra muito a questão do arcadismo, romantismo o Enem ama e modernismo o Enem ama. Então, normalmente, romantismo e modernismo é o que mais caem, porém, não deixa de cair as outras escolas literárias, ok? Então, é sempre bom você, quando você for estudar literatura, pessoal, você vai estudar de todas as gerações, tá? Estude todas as escolas, do início ao fim, ok? As brasileiras, viu, pessoal? Porque são as que mais caem no Enem, ok? Então, estuda as escolas brasileiras sempre colocando, pessoal, os autores principais. Normalmente são eles que vão cair na prova. E as obras que eles fizeram. Então, normalmente vão cair obras mais famosas e tal. Se cair alguma obra desconhecida, provavelmente a questão não quer que você tenha o conhecimento de quem escreveu. E isso pouco importa, tá? Ele vai colocar lá quem escreveu, mas isso não vai importar tanto. Agora, normalmente, eles vão cobrar ali algumas escolas literárias bem clichês, sempre cobra, romantismo e modernismo, tá? E normalmente você tem que saber que aquele autor é desse movimento, justamente para ter a interpretação. Por que eu tô falando isso para vocês? O Enem vai fazer um jogo com vocês que é o seguinte, né? Como eu estava falando para vocês, o poema ele é muito subjetivo, né? Então normalmente a gente vai ter várias interpretações do poema, certo? E por ter várias interpretações do poema, acaba que eles colocam alguns itens que daria para você interpretar o que está naquele item, porém não é o que responde a questão e também não tem a ver com o movimento que ele representa, certo? Então entenda que a gente tem que olhar o movimento que aquele autor representa, que aquele texto representa, tá?
tá? Então saber disso é muito importante para o Enem, ok? Geralmente, que eu não estava falando, textos como revistas e jornais, pouco importa quem escreveu, então normalmente o Enem vai cobrar de você ler o texto e interpretar alguma coisa, tá? E para fechar aqui, a questão da publicidade, tá? Então vai cair algum texto publicitário lá no Enem. Normalmente ele quer passar algum tipo de mensagem, tá? Então textos publicitários querem passar alguma mensagem, você tem que entender qual é a mensagem e marcar o item correto. E para finalizar, também o Enem sempre vai cobrar algum tipo de tirinha ou uma charge, um cartoon. Então lembre que tirinha, charge, cartoon, normalmente eles são críticas de alguma coisa social. Então, caiu tirinha, caiu cartoon, crítica de alguma coisa. Então, botem isso na sua cabeça. E outra coisa também, normalmente, se esse cartoon, essa tirinha, for de comédia, entre aspas, né? Normalmente tem umas piadinhas sem graça lá. Vale lembrar que normalmente a graça da tirinha, certo? Seria relacionada à quebra de expectativa, tá? Então entendam isso. A graça da tirinha, ela vem da quebra de expectativa, ok? E normalmente quando cai algum cartoon, alguma charge, tá? Eles vão ter alguma crítica social, ok? O pessoal tá perguntando qual é o tema de hoje. Hoje a live vai ser sobre interpretação de texto no Enem, beleza? Então vamos continuar aqui. Entenderam então essas dicas, são muito boas, tá? Estude os autores, as suas principais obras, principalmente romantismo e modernismo, tá? Tirinha vai cair na sua prova. Se essa tirinha for de comédia, a graça vem na quebra de expectativa, ok? E se a questão for de alguma charge, algum cartoon, normalmente, sem ser de comédia, ele vai estar fazendo alguma crítica social, ou ele pode ser de comédia e também fazer uma crítica. Então fiquem espertos com isso, tá? Revistas e jornais, normalmente não importa quem escreveu, tá? Mais poemas e fragmentos de textos narrativos vão importar, então você tem que ver quem é o autor, tá? E textos de jornais e revistas, normalmente ele quer que você interprete o texto e responda a questão. Beleza? Outra coisa também que é muito importante é vocês focarem na pergunta, tá? Normalmente ele coloca o enunciado um pouco grande e a pergunta normalmente está ali no final, antes de começar os itens, né? Então, entendam a pergunta. Normalmente, pessoal, o Enem ele vai ter mais de um item que seria certo. Porém, só um responde o que ele perguntou, tá? Então, isso é muito importante. Aí vai daquela parada que eu estava falando para vocês. A questão de você ler, certo? Você ler e entender o que está lendo. Então, uma leitura com atenção é o principal ponto aí, beleza? Se eu tenho algum exemplo de quebra de expectativa... Eu precisaria estar com uma prova que é aberta para mostrar para vocês, que eu estava falando. A partir da semana que vem eu vou começar a resolver provas junto com vocês. Então vai ter um dia que eu vou resolver só provas de linguagens, outro dia matemática, outro dia ciência, outro dia humanas. Então nesse exemplo assim eu consigo mostrar para vocês. Mas eu posso estar disponibilizando alguma coisa aqui no meu Stories, tá? Vou colocar lá no meu Stories para vocês dar uma olhada, vou colocar uma tirinha e mostrar para vocês o que seria uma quebra de expectativa. Beleza? Então lembre, o Enem, que nem o pessoal está falando aqui, o Enem é malandro. Então normalmente ele pode colocar um ou dois itens ali que sejam certos, tá? Só que o que responde a questão é só sempre um, tá? Isso vale para a prova inteira, ok, pessoal? Quando eu falo esses dados assim é para a prova inteira. Então preste atenção na pergunta que a questão está te fornecendo, ok? Esse é um passo muito importante. Vamos lá. O pessoal também fica aquele negócio, né? Me perguntam muito isso. Thiago, qual que é o jeito certo? Eu primeiro vou ler o enunciado, depois eu leio o texto primeiro, depois o enunciado. Thiago, o texto está muito grande, eu vou direcionado no texto. Cara, acho que isso vai depender bastante, tá? Normalmente, quando os textos são pequenos, eu prefiro ler o texto logo, né? Agora, se o texto é muito grande, pessoal... Normalmente é interessante você chegar lá e você ler o enunciado antes de ler o texto, tá joia? Então dá uma lida no enunciado e você já vai ler um texto quando o texto for grande, tá? Se o texto for pequeno, é tranquilo, leia o texto. A maioria das questões do Enem vai exigir que você leia o texto mesmo, tá? É interessante isso. Sempre veja quem escreveu, tá? Para ver se você conhece o autor. Isso é um ponto importante, tá? Vamos lá então. Aí vem aquela questão, pessoal, a prática diária. Tá? A interpretação, pessoal, vai ajudar vocês tanto em linguagens como em qualquer outra matéria. Tá? Geralmente também a questão da matemática, muitas pessoas acabam errando matemática pela questão da interpretação. Então, às vezes você tem alguma interpretação errada ali da questão,
Às vezes a questão faz isso de propósito, às vezes não. E ela pode colocar ali algum item que seja distrator. Então, em matemática é muito comum isso acontecer também. Dele colocar um número ali que tem como você achar aquele número se você não prestar atenção no que a questão quer, né? Sei lá, ela fala para dividir por 2 depois, ou para multiplicar por algum número, e aí você não leu essa parte com atenção e acaba achando um resultado lá que normalmente tem no gabarito. Então, fiquem atentos a isso, tá? Quando o texto é muito grande, pessoal, eu sei que é mais difícil você manter a atenção. Normalmente você vai lendo o texto e vai dando uma viajada. Principalmente se você está fazendo a prova e está ficando cansado, né? Então, para textos grandes, pessoal, eu acho interessante vocês lerem o enunciado, tá? E quando você for ler o texto, já que você já viu o enunciado, você já vai fazer uma leitura mais direcionada, tá? E falando em leitura direcionada, ok? Eu quero falar para vocês, acho que o ponto mais chave aí, eu vou estar ensinando para vocês na prática, tá? Fazendo aqui propaganda de novo, lá no YouTube eu vou fazer esse vídeo, ok? Eu vou estar avisando aqui no Instagram, podem ficar tranquilos, tá? E de como ler o texto e identificar as palavras-chave. Acho que isso é um ponto mais interessante. Porque, às vezes, pessoal, você lê o texto e não entende nada. Isso é comum, né? Já passaram por isso? Você leu assim e você fica... O que aconteceu, né? É porque, normalmente, tem alguns tipos de texto que são difíceis mesmo de interpretar, então as interpretações mais profundas. Porém, pessoal, as palavras-chave do texto, elas são bem interessantes. Porque, normalmente... a resposta correta, ela tem alguma palavra-chave que corresponde ao texto. Não todas as vezes isso vai acontecer, obviamente, mas isso acontece muito em questões de humanas, tá? Principalmente em textos que caem em filosofia, sociologia. Então, sei lá, tem lá um texto de Platão, você lê, não entende nada, mas você viu que é de Platão, então você precisa saber quem foi, que movimento ele participou, o que ele propunha, quais as ideias dele, tá? Para você conseguir resolver a questão. Então, é sempre bom você entender que não tem como você chegar lá na cagada, na coragem e só querer interpretar as questões e acertar tudo. Não, você tem que ter um conhecimento básico aí, tá? Aí o Ricardo tá falando isso. Seria bom marcar as palavras-chave? Claro. As palavras-chave normalmente elas ajudam muito. Então, sei lá, tem um texto lá falando sobre quente e frio. Aí você sabe que quente e frio é uma coisa que seria oposta. Aí tem lá uma resposta normalmente falando que o texto dá ideias opostas. Então, tipo, algumas palavras-chave vão estar no texto e vão estar nos itens. E quando você bater as duas ali, você vai ver que é igual, o item ele vai ser marcado como correto. Tá? Isso acontece muito. Aí vem aquela questão, lê quantas vezes, né? O pessoal também pergunta isso. Cara, acho que depende, né? Normalmente, pessoal, se você consegue ler uma vez e entender, é o ideal, né? Mas o que vai acontecer é que normalmente as pessoas elas leem uma vez e não entendem, lê outra vez e não entendem. E fica aquela leitura do lê, tá? Como é que melhora isso, pessoal? Lendo mais, antes da prova. Então, a prática de leitura, tá? Uma leitura eficiente, uma leitura dinâmica, ela vai ajudar bastante aí vocês, tá? Eu também posso estar depois fazendo uma live ensinando vocês a ler, beleza? Isso, o Enem ele gosta de colocar alguns sinônimos incomuns nas alternativas, exatamente. Aí que vem aquela questão, né? Ele vai colocar alguma palavra-chave que seja parecida ou que tenha a mesma ideia. Não quer dizer que o que está no texto, que isso aí acontece muito, né, pessoal? Mais fundamental, né, pessoal? Isso é prática do fundamental, do ensino fundamental. Achar que as questões de interpretação vai ter a resposta no texto e a resposta no item vai ser igual, né? Normalmente o pessoal vai fazendo isso. Eu já vi muito aluno fazer isso em questão de inglês, né? Tipo, não sabe nada de inglês, vai lá ler o texto, lê as alternativas e tenta marcar a alternativa que tem alguma palavra que está no texto. Mas normalmente não é isso, pessoal. É a ideia, tá? Quando eu falo palavras-chave, são a ideia que aquilo propõe. Então, você tem que entender qual é a ideia principal do texto, tá? Obviamente, se o texto é muito grande, eu posso ter mais de um tipo de ideia principal, mais de um tipo de palavra-chave, tá? Mas, normalmente, é isso. Você tem que ler o texto e identificar qual que é a palavra-chave dele para você poder marcar o item, tá? E depois disso, junto com a pergunta que ele está fazendo, você consegue chegar ali para acertar, tá? Outra coisa também que é bem comum acontecer é ele colocar dois textos para você comparar, né? Então, às vezes ele coloca um texto 1, um texto 2, ou ele coloca um em texto e outro em uma figura, né? Ou uma imagem, ok? Então, às vezes você tem que estar comparando. Aí vem a mesma dica. Você tem que saber, né, se for possível, qual é o tempo, qual que é a geração que aquele texto foi escrito e em qual contexto ele foi e se isso importa, tá? Então, quando ele for comparar os textos, sempre vai em cima da pergunta que ele quer e vai fazendo análise ali em cima daqueles dois textos, tá? E outra coisa, isso aí vai ser questão também de prática, tá bom? Falando também um pouco sobre artes, né? Lembrando que a prova de linguagens, pessoal,
cai educação física. Sabiam disso? Cai educação física e cai bastante artes. Normalmente essas questões são questões que têm uma imagem, né? Então muita gente tem dificuldade às vezes em ler uma imagem, porque o pessoal, como é que eu vou ler uma imagem que não tem palavras, tá? Eu acho que a gente não precisa de palavras, nem letras, nem nada para dar sentido a alguma coisa, viu, pessoal? Então, por exemplo, né, eu estava até dando uma aula hoje sobre isso, né? Eu estava resolvendo uma prova do PAS junto com uma aluna minha, e eu ia resolvendo a questão e ela me fez uma pergunta que eu achei interessante abordar ela aqui hoje. Questão de imagens, né? Normalmente pode cair uma imagem lá e falar que se a imagem tem equilíbrio. Então, se cai alguma obra de artes falando de equilíbrio, lembre que de duas coisas. Simetria é equilíbrio, tá? Simetria, então, se a imagem está simétrica, ela está equilibrada, ou se a imagem está em preto e branco, também ela é uma imagem equilibrada. Tá? Se tem uma imagem em movimento, então tem uma pessoa pulando, uma pessoa dançando, uma pessoa fazendo qualquer tipo de movimento, não uma pessoa, um objeto caindo, então uma foto de um objeto caindo. Já viram quando você tira uma foto de um objeto em movimento? Fica aquele rastro da imagem, né? Então aquilo é uma imagem com ritmo, ok? Então entendam isso, imagem com ritmo é uma imagem em movimento, e uma imagem em equilíbrio, ou ela é em preto e branco, ou ela é simétrica, tá joia? Ou as duas coisas ao mesmo tempo. O que seria praticar a interpretação de texto? Cara, ler e fazer questões, tá? Então, obviamente, o problema, na verdade, da interpretação de texto é porque, diferente das outras matérias, né? Por exemplo, matemática, você faz uma questão de matemática e tem uma chance de cair uma outra questão de matemática que tenha a mesma ideia, repita a mesma ideia. Interpretação de texto nunca vai repetir a mesma ideia, tá? Então, é uma coisa que você tem que praticar, tá? Para você conseguir praticar a leitura, você conseguir praticar a interpretação e, além disso, você tem que ter uns conhecimentos de literatura, de história, de artes, para poder estar te ajudando como ferramenta para poder interpretar aquilo ali, tá? Porque o seu estudo por fora, o estudo que você faz por literatura, o estudo que você faz de história, o estudo que você faz de filosofia e sociologia, ou de matemática, seja lá de que for, da prova inteira, né? Esse estudo ele vai te ajudar a pensar em cima daquela questão para você poder interpretar o texto. Então você lê o texto, você tem que interpretar. Então a sua interpretação ela vai vir baseada em conhecimentos prévios seus. Tá? Então a interpretação vem disso, tá? Então o melhor jeito de você praticar a questão de interpretação é fazendo mais questões, ok? Desculpa aí, pessoal, sono. Hoje o dia foi corridão, mas estamos aí fazendo live para vocês como sempre, né? Então é isso, pessoal, que eu tô falando, né? Só para terminar aqui, você tem que investir, então, justamente na sua bagagem cultural. O pessoal tá perguntando em como é que faz para você estudar em questão de interpretação. Cara, você tem que ter uma prática de leitura, uma parada de conhecimento, pô. Tá, e pensando em Enem, principalmente, estudar todas as escolas literárias brasileiras que vai cair na sua prova, tá? E sempre quando você for estudar essas gerações, joga no Google Imagens, por exemplo, vou estudar hoje Barroco. Joga no Google Imagem Barroco, você vai ver um monte de estruturas lá em abóbadas, né? Aquele negócio mais gótico. Joga romantismo, já tem outro tipo de estrutura. Então, tipo assim, vocês têm que olhar as imagens, pessoal, porque pode ser que caia essas imagens, né? Pode ser que caia um texto do romantismo ou a imagem do romantismo, né? Ou, sei lá, tem lá um texto falando do descobrimento do Brasil e uma imagem lá com os portugueses e os índios, e a questão ela pode ser sobre o movimento quientista, né? Que era um movimento que ele relatava as expedições. Então, assim, você tem que ter um conhecimento em outras áreas para poder ter bagagem, tá? Uma bagagem cultural, uma bagagem educacional para poder interpretar a questão de forma correta, ok? Outra coisa, pessoal, que é o seguinte, questão de matemática. Matemática com a interpretação demais, pessoal, porque você precisa direcionar o cálculo. Normalmente você precisa montar uma função, precisa montar algum tipo de cálculo, tá? Isso é muito importante. Todas as provas vão exigir esses conhecimentos básicos, a leitura dinâmica e a prática, tá? Tá vendo aqui? Que eu tô falando pra vocês, hoje a live é um pouco mais curta, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem estar mandando, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que é bem interessante, né? Falando em bagagem cultural, é a questão de atualidades. As atualidades, elas são muito importantes aí. Como assim? Pô, velho, você tem que ler o jornal, você tem que saber o que está acontecendo no mundo.
justamente para você ter uma visão daquilo ali diferente, tá? Então, quanto mais você estudar, mais você vai ter bagagem para interpretar as coisas. Porque senão você vai ter aquele sentimento vazio de você ler e não entender nada. Já tiver esse sentimento? Você leu o texto, você ficou tipo viajando, aí você lê de novo, não entende, lê de novo, não entende, né? Isso acontece muito em textos de filosofia e sociologia, tá? A dica que eu dou para filosofia e sociologia é essa: você tem que conhecer o autor. E para você conhecer o autor, você tem que fazer o quê? Estudar. Então, normalmente, quando você for estudar um autor, pessoal, seja um filósofo, um sociólogo, tá? Entendam o seguinte: vai pesquisando a história do cara como se ele fosse seu best friend, pô. Você tem que entender qual o movimento, qual o ano, foi o século, qual foi o período que ele estava vivo, tá? E se o movimento que ele fazia condiz com o que estava acontecendo. Então, muitos artistas, né? Quando eu falo artista, pessoal, escritor é artista, pintor é artista, escultor, dançarino. Normalmente os artistas, eles vão manifestar alguma coisa que eles observam que está acontecendo, tá? Então o artista ele é isso e ele vai transformar na obra dele a opinião ou a expressão, o sentimento que ele tem em relação a tudo que está acontecendo, ele vai colocar ali na obra dele. Seja uma obra literária, seja uma obra física, um quadro, uma escultura, beleza? Quantas questões de literatura costumam cair em linguagens? Camilinha perguntando aí. Camilinha, é o seguinte, depende. Varia bastante, tá? Mas normalmente cai ali cerca de 10 questões, tá? Normalmente vai cair um pouco a interpretação junto com o conhecimento do movimento que ela representa, tá? Normalmente é isso. Pode ser, tem questões que são mescladas, tipo meio interpretação, meio conteúdo, mas tem questões que são só conteudistas, de literatura que eu falo. Aí vai ser cerca de umas 10 a 15 questões ali, que são tipo bem conteudistas mesmo, que vão tipo exigir que você saiba do movimento, o que aconteceu, algumas palavras-chave do movimento e tudo mais, tá? Vou só citar um exemplo. A gente colocou lá, ele coloca um texto, por exemplo, do Iracema, que é a Índia, né? Aquela bela Índia, né? O culto do índio, beleza? Tá, aí ele coloca esse texto da Iracema, depois ele coloca lá embaixo um texto de Ijuca Pirama. Ou ele coloca, sei lá, enfim. Aí depois disso ele vai lá e pergunta: em relação aos textos em questões e o movimento que ele representa, né? Marque a opção lá correta. Então você tem que saber de onde veio aquela obra e as características daquele movimento. Porque às vezes tem algumas coisas que vão confundir. Às vezes o texto pode estar falando de amor, mas pode ser um texto modernista, não um texto romantista. Vocês estão entendendo? Ou às vezes o texto é romântico, tá? Mas a gente está falando, por exemplo, de libertação de escravos. Então seria um texto da terceira geração do romantismo, que é a Era Condoreira. Então, normalmente, pessoal, quando cai literatura bruta, eles gostam de colocar um fragmento de um livro ou uma peça. Também isso cai muito peça, pessoal. Isso cai, isso é interessante também. Trecho de peça, né? Por isso que a gente considera já como se fosse uma questão de teatro. Cai muita questão de teatro, música, tá? Educação física normalmente é alguma imagem que você tem que interpretar a linguagem corporal. Por isso eu estava falando para vocês, a leitura, ela não é só letras e palavras, né? A leitura também pode ser uma imagem sem nada. Então, às vezes você vai lá e vê uma campanha, normalmente a interpretação de imagem cai em campanha, tá? É bastante, né? Em relação às 45, claro que a maioria da prova é de interpretação de texto, mas se você está pensando em um curso como medicina, engenharia, direito, tá? Você tem que fazer a prova de linguagens ao máximo. Lembrando que a prova de linguagens, pessoal, ela é uma prova, assim, teoricamente fácil, né? Em média, as pessoas acertam mais as questões de linguagem por ter essa questão de interpretação. Porém, em média, é a prova que o pessoal menos gabarita. Sabiam dessa? É interessante isso, né? O pessoal gabarita mais matemática do que linguagens. Porém, em média, as pessoas acertam mais linguagens do que matemática e as outras áreas, tá? Então, linguagens é o que o pessoal mais acerta, porém, é o que o pessoal menos gabarita. E é interessante isso, porque como poucas pessoas gabaritam essa prova, o desvio padrão ele não favorece tanto quem gabarita, então você acaba tendo uma nota um pouco baixa ali, né? Que nem eu estava falando para vocês naquela live de acertos e notas, relação de acertos, tá? Que tá aí no YouTube, tá aí no Instagram, beleza? Tem essa questão aí. Também é interessante pensar um negócio. O Enem, pessoal, ele é uma prova
que respeita os direitos humanos. Entendam isso. O Enem respeita os direitos humanos. Logo, né, se tem algum item que seja ofensivo, algum item que seja ou racista, ou homofóbico, ou machista, normalmente essas respostas não são as corretas, tá? São itens distratores para pegar aquela pessoa mais ignorante, tá bom? Então lembre, o Enem ele é totalmente contra o preconceito. Obviamente, ele nunca vai colocar uma resposta correta que seja preconceituosa, porque o Enem respeita os direitos humanos. Lembrando aqui, né, abrindo parênteses, a redação do Enem na competência 5 fala justamente sobre isso. Ele fala para você elaborar uma proposta de intervenção em forma de conclusão que respeite os direitos humanos. Isso está escrito lá na parada do Enem, na matriz, beleza? Então não pode ter um texto preconceituoso, não pode ter um item preconceituoso e ele ser certo. Então normalmente ele coloca esses itens como distratores, tá? Então pode perceber que na sua prova aí pode ser que esteja uma questão que tem algum item preconceituoso, ele não vai ser a resposta correta, então já te ajuda a eliminar uma das questões, beleza? Eu queria achar uma tirinha, né, pra gente falar, mas eu vou deixar pra hora que a gente for fazer a prova junto, tá? E só para finalizar aqui, eu vou falar um pouco também sobre gráficos, tá? Então às vezes você tem que interpretar gráfico. Para interpretar gráfico, pessoal, você não pode deixar passar batido nenhuma letrinha, tá? Então leia o que o gráfico está medindo e tente interpretar o que ele quer, tá? Então, como eu estava falando para vocês, interpretação de texto, pessoal, não é só você ler um texto mesmo, um poema, um fragmento de jornal, enfim. Imagens e gráficos vão cair também. Ou às vezes cai uma imagem mais uma frase, né? Normalmente campanha do governo cai, propaganda do governo vai cair ali. Normalmente essas propagandas ela tem uma imagem. Pode perceber, pessoal, essas propagandas de governo, já viu? Cartaz assim, tipo assim, não fume. Tipo, pega a carteira de cigarro, né? Tipo assim, cigarro causa câncer. Então, aí vai ter uma imagem ali de uma pessoa com câncer. Cigarro causa impotência. Aí tem uma pessoa ali com um cara impotente. Então, tipo assim, é a imagem atrelada à mensagem. Então, a mensagem, as palavras, elas podem vir para reforçar a ideia que a imagem está tentando passar, tá? Ajuda a interpretar, isso acontece bastante. Cai muita questão relacionada à campanha do Detran de trânsito. O departamento de trânsito ele coloca muito no Enem, tá? Sim, né? O pessoal tá falando aqui, né? O Enem ele é justamente elaborado em competências e habilidades, né? Posso fazer uma live sobre competências e habilidades. E é justamente isso, para ir em cima do ponto que ele quer que você saiba. Então, por exemplo, existe uma competência e habilidade que vai exigir de você, né, a leitura de gráfico, a interpretação de gráfico. Tem outro que vai exigir de você a interpretação de imagens, né? Outro vai exigir de você a interpretação de poemas e o conhecimento dos literários, tá? Lembrando disso, pessoal, é bom saber qual que é a diferença de habilidades e competências, tá? Como assim, ó? Vamos fazer um exemplo, tá? Como é que eu posso falar que eu sou competente na cozinha, né? Eu tenho que saber fazer tudo, tenho que saber fazer doce, tenho que saber fazer salgado, tenho que saber não queimar nada, nem tacar fogo na comida e nem na cozinha, né? Então tem uma série de coisas ali que eu tenho que saber para ser competente como cozinheiro, ok? Isso vai depender das minhas habilidades na cozinha. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de fritar ovo, eu tenho a habilidade de fazer gelo. Só isso vai ser necessário para eu falar que eu sou competente na cozinha? Claro que não. Eu tenho que ter a habilidade de fazer doces, eu tenho que ter a habilidade de fazer salgados, eu tenho que ter a habilidade de fazer refeição para muita gente, refeição para pouca gente, eu tenho que ter a habilidade de temperar para não ficar nem tão salgado nem insosso. Então isso tudo agregado, então o Enem exige de você várias competências para te dizer, ou várias habilidades, perdão, para te dizer se você é ou não competente dentro daquela área. Então, por exemplo, você vai falar assim, para você ser competente a interpretar o texto, certo? Você precisa saber fazer uma boa leitura, saber interpretar gráficos, saber interpretar imagem, aí vai juntar todas as suas competências e ver se você está... Então, são vários tipos de competência, obviamente não é só cozinha, né? Então, por exemplo, como é que vira um marido competente? Pô, o cara tem que ser competente na cozinha, o cara tem que ser competente como marido, como pai, como tudo, né? Então o cara tem que ser bom na segurança, o cara tem que ser inteligente, o cara tem que ser bonito, o cara tem que ser forte, hoje em dia tem que ser tudo, né? Pra agradar a mulherada aí. Brincadeira, pessoal. Então, assim, várias habilidades formam uma competência.
E essas competências juntas que vão te julgar se você está ou não apto a ter uma nota ali no Enem. Então o Enem, na verdade, é uma prova de quê? Que vai testar suas habilidades e competências para conseguir ingressar no nível quê? Superior. Então o MEC ele vai organizar a prova julgando algumas habilidades e competências que uma pessoa que faz o nível superior precisa ter. Né? Isso dentro de cada prova. Então cada prova, por exemplo, linguagens tem suas habilidades e competências. Matemática tem suas habilidades e competências. Ciência também. Humanas também. Então, normalmente, né, os cursos eles vão colocar pesos pensando nessas habilidades e competências. Por exemplo, para você se tornar um médico, né, uma médica, um médico, você precisa ser competente em ciências, né, dentro de todas as áreas de ciências, como física, química e biologia. Tá? Por isso que o peso em ciências para a maioria dos cursos de medicina vai ser alta. Tá? Outras faculdades também de medicina gostam de colocar o peso alto para a linguagem, justamente porque um médico ele precisa interpretar, ele precisa ler, então na faculdade ele precisa ter essas competências. Consegue entender? Então engenharia, por exemplo, ele vai apelar mais na matemática. Por quê? Um engenheiro ele tem que ter noção de matemática, porque quando ele chegar na faculdade, não só engenharia, pode ser qualquer outro curso de exatas que cobre matemática como peso maior. Normalmente o peso vai ser maior em matemática porque o aluno ele tem que ser competente naquela área para poder fazer os cálculos básicos, senão ele vai chegar lá, imagina, eu coloco um peso maior em humanas para uma prova de engenharia. Não faz sentido, porque se a pessoa é mais competente em humanas, ela vai acabar passando, só que às vezes ela não é tão boa em exatas, ela vai chegar, ela vai penar em cálculo 1, cálculo 2, ela vai reprovar, beleza? Em algum momento já olhou os microdados do Enem? Fala assim... Já! Falam que parece que é misticismo, né? Mas eu já olhei sim os microdados do Enem, né? Como pode-se dizer assim. E é justamente isso. O Enem ele tenta criar sim um algoritmo para poder julgar isso. Obviamente esse algoritmo não é 100% correto, tá? Ele vai ter várias falhas, beleza? Ó o João entrando aí, velho. Joãozeiras, como é que tá? Então, como eu estava falando, normalmente, né, o Enem ele tenta criar esse algoritmo para testar esse tipo de coisa, né? Entra mesmo aquela questão da TRI também, tá? Mas esse algoritmo, ele, em poucos casos, ele é falho. Ele tem uma grande eficiência, ele é bom, ele é eficiente, só que ele é um pouco falho, né? A eficiência dele não é 100%. Então, às vezes, esse método de avaliação ele falha sim, porque, querendo ou não, é uma prova grande, beleza, pessoal? Pois é, Joãozeiras. Cara, a live vai acabar. Que eu estava falando para vocês. Tá? Então, para quem tá chegando agora, vale lembrar que eu vou estar postando aqui no feed, essa live vai estar gravada lá, tá? Tem cada competência, eu posso estar passando para vocês, tem as habilidades e as competências, e assim, tem como você ler cada uma, tipo assim, competência 1, 2, 3, 4, 5, junta para tal matéria. Normalmente tem algumas competências que repetem, então a competência que representa interpretação textual, ela vai estar presente na prova de linguagem, na prova de humanas. Que eu estava falando para vocês, eu vou fazer uma live só falando sobre habilidades e competências, viu? É uma live já separada, esse tema já está guardadinho já. Senão eu vou dar spoiler aqui, eu saio contando tudo. Beleza? Só para finalizar aqui, o pessoal está perguntando o que eu acho do futuro desse cronograma do Enem. Cara, eu acho que eles não vão adiar, eles vão bater o pé para isso. O MEC ele é muito ruim de negociar data. E assim... O MEC ele é ruim de data, ele é muito atrasado também, o sistema deles é horrível e eles estão sofrendo uma pressão porque a maioria das faculdades estão congeladas, as federais, né? Porque a gente encontra uma realidade que está bem assim no Brasil. As faculdades públicas, elas congelaram as aulas, né? Cancelaram as aulas, mas as pessoas não estão pagando, então tá tudo bem, até então, né? Só vai atrasar o calendário acadêmico, a formação de um monte de gente. Agora, as faculdades particulares, elas estão com um problema porque tem pessoas pagando elas. Então, se elas não passarem de semestre, não vai rolar. Então, normalmente, o que está acontecendo é que as faculdades particulares estão continuando, as públicas não, tá? Em relação ao Enem, o que acontece? Eles estão com medo desses atrasos, porque já atrasava demais antes, tá? Isso gera um motivo de evasão de várias faculdades. Aqui em Brasília mesmo, a UNB já saiu fora do SISU porque o sistema demorava demais e isso atrasava o semestre, né? Tinha faculdade pública e começando as aulas só em março. Então isso estava demorando demais para acontecer e as pessoas já estavam fugindo um pouco do sistema do SISU. Então eles têm medo, né? Isso é a desculpa que eles dão, né? Eu acho que se fizesse um pouco na boa vontade, contratasse mais gente, desenvolvesse um software melhor, eu acho que os resultados do Enem sairiam antes, tá?
Mas eles estão com medo de atrasar, né, em relação à inscrição, em relação à prova e tudo. E também tudo uma questão de dinheiro, enfim. Não vou ficar conspirando aqui, mas eu acho que não vai adiar, não. Então, estudem pro Enem. O Enem vai rolar, tá, pessoal? E na data que tá pra lá, tá? Se adiar, melhor, ok? Mas se preparem para que não adie, ok? Sempre bota isso na sua cabeça, tá? Antes de acabar, obrigado pelas dicas. Obrigado vocês por assistirem, pessoal. E desculpem o tempo curto, também aqui eu tenho um pouco de restrição no Instagram, porque eu só faço a live durante 1 hora, né? Então eu vou estar só fazendo um lembrete com vocês aqui. Amanhã eu vou estar fazendo live aqui de novo nesse horário, 6h30, beleza, pessoal? E lá no YouTube, se você ainda não segue, é Prof. Thiago Carvalho no YouTube. É só jogar no YouTube, é bem fácil. Segue lá, tá? E quando eu for ter live lá no YouTube, eu vou estar avisando aqui no Instagram. A gente vai estar passando vocês daqui pra lá. Justamente porque o YouTube me permite que eu grave a tela e eu consiga resolver uma prova junto com vocês. E eu tô com esse projeto aí. Então, a partir de semana que vem, eu vou estar resolvendo provas, né? Eu vou pegar algumas provas surpresa. Eu vou pegar algumas provas que eu nunca vi na vida e vou começar a resolver com vocês como eu faria. Então, o que eu penso durante uma prova, eu vou estar compartilhando com vocês. Vou ler junto, vou compartilhar e vou tentar ali passar o máximo de conhecimentos para vocês, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, estamos juntos, né? Espero que todos vocês estejam correndo atrás dos sonhos de vocês, tá? Não liguem para os outros, continuem no foco aí, a meta tá aí, o Enem tá chegando, né? 25 semanas e poucos dias pro Enem, espero que todos vocês estejam preparados, tá bom? Lembrando que essa live vai estar aqui salva no meu feed e também salva lá no Facebook, ou no Facebook também, mas lá no YouTube, tá? Compartilhem com os amigos, tá? Isso vai ajudar bastante. Dá uma curtida aí, manda coraçãozinho, começa a seguir aqui também no Instagram, manda pros brothers seguir, tá? Chama as pessoas aí pra assistir a live que vai me ajudar a cada vez mais manter aqui essas lives com vocês. Porque realmente, pessoal, é difícil. Eu tenho que manter uma rotina de vir aqui fazer uma live todo dia, sempre com um tema diferente. Então, também se vocês quiserem dar opções de temas, algum tema que vocês querem que eu aborde, me manda lá no direct lá que eu vou atender vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Lembrando que amanhã tem live, hein? 6h30 é o horário da live. E dessa vez eu não vou atrasar 1 minuto, não. Tá? Eu vou tentar ligar aqui o modem antes aqui pra não dar problema. Beleza, pessoal? Falou, valeu. Qualquer dúvida aí me manda no direct também. Tá? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E ó, não desistem dos seus sonhos. Beleza? Isso é o mais importante.